Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 963. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 25 minutos da terça-feira, 4 de novembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado e aguardando uma resposta de Donald Trump. O Donald Trump prometeu negociar com ele, mas Donald Trump ainda não formou o grupo de trabalho aí para que o professor Bagdadi possa contornar as tarifas ou negociar algum tipo de alternativa. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas e começamos com um rompimento diplomático aqui na América Latina, no nosso continente. Dois vizinhos aqui da nossa região romperam relações diplomáticas. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse episódio, Daniel, aqui o Bate-Papo 963. O prazer estar aqui mais uma vez. Deixo aqui o super agradecimento, as boas-vindas, naturalmente, a todo mundo que está nos acompanhando, onde quer que seja. Aí, Daniel, tem gente que acompanha a gente pelo YouTube, tem gente que acompanha a gente pelo podcast, e eu faço um pedido para todos eles, inscrevam-se no canal do Petit Jornal no YouTube e se inscreva também, qualquer podcast, qualquer plataforma por onde você nos ouça, né, de podcast, se inscreve também. Assina, porque isso pra gente faz muita diferença. Dá 5 estrelinhas lá pra gente, porque isso faz muita diferença e ajuda, portanto, os nossos episódios a chegarem a mais gente. E, de fato, Daniel, a gente tem um rompimento aqui entre dois países aqui da América Latina, o rompimento entre Peru e México. O Daniel me pediu encarecidamente para, ao longo do episódio, eu falar sempre Peru e México, e não falar México-Peru. Não entendi o motivo, tá? Você provavelmente está nos ouvindo, talvez tenha entendido, talvez não, mas o Daniel Souza não quer que se fale México-Peru, e sim Peru e México. Mas o fato, Daniel, é que o México recebeu, né, na sua embaixada peruana, a ex-primeira-ministra Betsy Chávez. Ela, basicamente, Daniel, ela estava envolvida na tentativa de golpe do Pedro Castillo em dezembro de 2022. Você se lembra do Pedro Castillo? Pedro Castillo foi aquele presidente peruano. Do chapéu. E que tentou um golpe de Estado, né? Ele ia ser destituído. E antes de ser destituído, ele tentou dissolver o parlamento. O parlamento falou assim, olha, Pedro Castillo, sinto muito, você vai ser destituído de qualquer maneira. Foi derrubado. Inclusive, aliás, vou até trazer aqui um subtexto, o Pedro Castillo chegou a tentar chegar na embaixada mexicana no Peru para tentar conseguir asilo e não conseguiu. Ele foi interceptado antes, acabou sendo preso. O México, na verdade, recebeu a família do Pedro Castillo. A família do Pedro Castillo está asilada lá no México até hoje. A Betsy Chávez, Daniel, ela está sendo acusada, ela é ré do processo de golpe de Estado, lá de dezembro de 2022, e ontem ela brotou lá na embaixada mexicana. E o México, portanto, ofereceu asilo, né, a Cláudia Sheinbaum ofereceu asilo político a Betsy Chávez. Naturalmente, o Peru não gostou. O Peru considerou que esse é um ato hostil, né? É uma pessoa que é ré, ela não é uma pessoa qualquer, ela é uma pessoa que atentou contra o Estado Democrático Peruano e, portanto, né, Lima considerou que foi um gesto de interferência inamistosa em assuntos internos. O México, aliás, tem uma certa tradição de fazer isso, né? O México sempre diz que está amparado pela Convenção de Caracas sobre asilo diplomático e, portanto, tem que oferecer asilo diplomático e tudo. Ele diz, aliás, né, essa é uma postura mexicana, que o Pedro Castillo foi alvo de perseguição política e que, portanto, a Betsy Chávez, que era a primeira-ministra do governo do Pedro Castillo, participou da mesma trama, ela também seria alvo de algum tipo de perseguição política e, portanto, o Peru, enfim, o México recebeu essas duas, quer dizer, recebeu a Betsy Chávez, receberia também o Pedro Castillo, só que ele acabou sendo preso antes, e isso acabou levando ao rompimento de relações entre os dois países. O Peru foi bastante enfático com relação a isso e anunciou que a representante mexicana em Lima tem que se retirar. Aliás, o presidente peruano, né, que é o José Herrí, né, lembrando que ele está na presidência há pouco tempo, né, desde que a Dina Boluarte também foi derrubada do poder, ele foi para o Twitter e disse: respeito à nossa pátria.
Em razão da ruptura das relações diplomáticas, a encarregada da Embaixada do México no Peru, Carla Ornella, foi informada hoje pelo chanceler que tem um prazo peremptório para deixar o nosso país. Quero chamar a atenção, Daniel, que o presidente peruano ele fez referência à encarregada da Embaixada do México no Peru, e não ao embaixador. O motivo disso é o Peru não recebe um embaixador mexicano no seu território desde que o México se dispôs a receber a família do Pedro Castillo. Ficou muito claro lá em 2022 para todo mundo, Daniel, que o México receberia o Pedro Castillo na embaixada e que, eventualmente, o Pedro Castillo poderia ir como perseguido político para o México. Então, desde esse momento, lá de dezembro de 2022, as relações estão muito estremecidas, eles não têm embaixador no país do outro, e agora as relações estão rompidas. Aliás, o México, Daniel, recebeu não apenas a família do Pedro Castillo, como já teve, inclusive, algumas tretas com outros países da região. Importante lembrar que o México recebeu, por exemplo, o Evo Morales, né, o que era presidente da Bolívia até 2019, acabou saindo do país e foi recebido no México. O Jorge Glass, que foi vice-presidente do Equador entre 2013 e 2017, foi recebido também. Ele era investigado por conta do escândalo de corrupção da Odebrecht e foi recebido no México em 2024. Aliás, o Equador, por conta do Jorge Glass, também rompeu relações com o México. A própria família do Pedro Castillo e agora a Betsy Chávez. Então a gente tem aí, Daniel, o México se tornando um país que mexe ali com algumas tensões na região, principalmente por conta dessa sua enorme disposição em receber pessoas que eventualmente passem por algum tipo de problema político nos seus países de origem. Vamos acompanhar, Daniel, mas o fato é que essa não é uma relação que está estremecida há pouco tempo. Desde 2022, essa tensão já existe e, a partir de agora, não há mais relações entre Peru e México, Daniel. Tanguy, no dia de hoje, nós tivemos um discurso absolutamente atípico da ministra do Tesouro britânica, que seria o equivalente à ministra da Fazenda daquele país. E, uma vez mais, fica claro que nós temos diversos países ao redor do mundo com problemas fiscais. A ministra, ela rompeu uma tradição britânica de confidencialidade antes da apresentação formal do orçamento ao parlamento. Rompeu essa tradição fazendo um discurso pré-orçamentário. Ela destacou que será obrigada a aumentar impostos, incluindo o imposto de renda, rompendo o compromisso do manifesto do Partido Trabalhista, que havia prometido que não aumentaria o imposto de renda. Ela justificou a medida com base na necessidade de enfrentar o mundo como ele é e não como ela gostaria que fosse. Aliás, as finanças públicas, segundo ela, do Reino Unido, estão em pior estado do que o esperado após anos de má gestão econômica sob governos conservadores. Destacou também que cada um de nós deve fazer a sua parte pelo futuro do país, que ela não pode varrer os desafios para debaixo do tapete, como fizeram governos anteriores. Disse que não vai utilizar truques contábeis ou aumento do endividamento para fechar as contas públicas. E destacou também que o orçamento terá algumas prioridades, como o NHS, o Sistema Nacional de Saúde, a redução do custo de vida e o controle da dívida. Ela não quer realmente que haja um crescimento do endividamento do setor público no Reino Unido. Ela reiterou também o compromisso com a credibilidade e com a disciplina orçamentária. É algo que chama bastante atenção. O Reino Unido está enfrentando problemas econômicos, não é de hoje, uma inflação persistente, cadeias de suprimento voláteis com processo de desglobalização e também com o Brexit, maiores investimentos em defesa e baixa produtividade da mão de obra, além de um crescimento bastante fraco. É interessante que essa produtividade britânica que não aumenta no ritmo esperado acaba fazendo com que a economia não cresça no ritmo esperado e, consequentemente, isso amplia o rombo fiscal.
de qualquer maneira, é algo que vai dar muita confusão no Reino Unido. Os títulos públicos britânicos até que reagiram bem. Você teve uma leve queda nos juros, quando você percebe que o governo sinaliza, né, um compromisso com o equilíbrio das contas públicas. É normal que os juros dos títulos públicos precificados a mercado acabem caindo um pouquinho, quer dizer, mais gente disposta a financiar o governo britânico. Os conservadores é que ficaram bastante irritados com o discurso dela, disseram que ela está tentando culpar a todos menos a si mesma pela sua incompetência e pela sua imperícia na gestão. Os conservadores também criticaram o aumento do desemprego, dizendo que os trabalhistas não têm plano, que apenas eles querem aumentar impostos. É um contexto complicadíssimo que o Reino Unido está enfrentando, a França também, né, os Estados Unidos também, quer dizer, países ricos que estão tendo aí o crescimento do endividamento do setor público, que não conseguem colocar as contas em ordem e que tem um componente extra, né, que é a questão dos investimentos em defesa, que a gente tanto fala aqui no Petit Jornal. Investir em defesa é caríssimo, caríssimo. E você tem aí também populações envelhecidas, um custo previdenciário cada vez maior, custos de saúde pública cada vez maiores. Claro, quando a população envelhece, as despesas com saúde pública tendem a aumentar e as despesas com previdência também tendem a aumentar. É um contexto e um cenário muito desafiador que os britânicos estão atravessando agora e não vai ser fácil, né? Aumentar imposto de renda é um imposto direto sobre as pessoas e certamente isso vai ter um impacto importante sobre a popularidade do Partido Trabalhista, caso essa medida se confirme, caso essa medida seja aprovada e seja levada adiante no ano que vem. Daniel Souza, aproveitando que a gente está falando sobre a Europa, eu quero lembrar que há enormes oportunidades em você ter um passaporte, uma cidadania europeia, né? A gente está falando não apenas na questão de viagem, né? Poder viajar, ter facilidades com visto, mas também uma série de oportunidades com relação a trabalho, com relação a estudos. Aliás, não apenas para você, mas também para toda a sua família. E às vezes você tem direito a essa cidadania europeia se você tiver uma ascendência portuguesa, italiana ou espanhola, e você até gostaria, mas às vezes é muito difícil de conseguir. Por isso que a gente apresenta aqui os nossos parceiros da Você Português e Você Europeu. A gente tem um link que está na descrição desse episódio, Daniel, que mostra lá todos os serviços que a Você Europeu presta. Muita competência, eles têm uma equipe muito completa que te ajuda tanto nas etapas aqui no Brasil quanto nas etapas europeias. Se você tem algum antepassado que tenha sido português, espanhol ou italiano, a Você Português é a empresa certa para te ajudar. Clica no link que está na descrição desse episódio e aproveita. E aproveita, inclusive, porque eles estão em Black Friday, ou seja, melhor momento para você buscar essas vantagens. Gente, fica aqui a minha recomendação pessoal. Eu sou cliente da Você Português, recomendo demais o trabalho deles. Link no descritivo desse episódio, clica, conheça o trabalho da Você Português, da Você Europeu. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, ainda mais nessas condições especialíssimas para amigos e amigas do Petit Jornal, ainda mais dentro de um contexto de Black Friday. Aliás, Daniel, vou continuar falando sobre a Europa, tá? A Comissão Europeia afirmou hoje, nessa terça-feira, que a União Europeia espera acolher novos membros no ano de 2030. Quero lembrar que a última expansão que a União Europeia teve foi a entrada da Croácia, que se concretizou no ano de 2013, faz mais de 10 anos. De lá para cá, aliás, a União Europeia perdeu um integrante, né? A gente teve o Brexit e agora nós temos a possibilidade de uma nova expansão. Claro que quando a gente olha para a União Europeia, tem vários candidatos. E nesse relatório, né, que a Comissão Europeia apresentou no dia de hoje, a União Europeia ela enumerou alguns países que são favoritos, né, que poderiam entrar muito em breve. Entre eles, foram feitos grandes elogios a Montenegro, Albânia e Moldávia. 3 países foram muito elogiados, então que existe uma grande possibilidade. Aliás, a comissária de ampliação, né, portanto a responsável, como se fosse a ministra de ampliação, que é a Marta Kos, destacou que Montenegro é um dos países mais avançados nesse processo e elogiou o progresso sem precedente da Albânia. Isto aí reconheceu também que a Moldávia, apesar das pressões externas, né, a gente sabe que ele está falando aqui basicamente da Rússia, avançou em ritmo acelerado.
Também falou, Daniel, da Ucrânia. Teceu alguns elogios à Ucrânia, então disse que a Ucrânia tem que ser aplaudida, né, por ter mantido o seu caminho de reformas, mesmo em meio à guerra. E claro, Daniel, todo o interesse da Ucrânia, todo o interesse do Zelensky, tentar mostrar a União Europeia, pelo amor de Deus, eu sei que eu estou em guerra e tal, mas eu estou fazendo todo o possível, deixa eu entrar, seria uma camada a mais de segurança contra a Rússia, enfim, esse é o raciocínio que o Zelensky faz. Entrar na União Europeia seria se aproximar mais de países que fazem parte da OTAN, essa é a lógica do Zelensky. Agora, tomou também uma puxada de orelha, tá? A Comissão Europeia falou sobre a necessidade de avanço no combate à corrupção e também de avanço no Estado de Direito. Me parece, né, que o recado que está sendo dado aqui é, olha, para 2030 vai ser difícil, vai ser complicado e tal, diferentemente de Montenegro, Albânia e Moldávia, que parecem, né, segundo as declarações da Comissão Europeia, um pouco mais prontos para entrar. Agora, críticas um pouco mais severas contra a Geórgia, Daniel. Aliás, você esteve lá na Geórgia recentemente, recebeu críticas bem mais duras. O relatório acusa o governo georgiano de minar o Estado de Direito e de restringir direitos fundamentais, afirmando que o país retrocedeu nos princípios básicos e é apenas um candidato formal. Ou seja, é um candidato, está lá, se colocou como um dos candidatos, foi aceito como um dos candidatos, mas não parece ser um país que esteja minimamente pronto para entrar na União Europeia, mais uma vez, muito distante da experiência, né, que a União Europeia tem observado em Montenegro, Albânia e Moldávia, Daniel. E é impressionante, né? Porque esse está sendo um elemento de muita tensão dentro da Geórgia, tem levado a protestos internos e uma série de tensões domesticamente. E essa questão de Montenegro me fez lembrar de uma cena, né, do The Seventh of the People, aquela série do Zelensky. O Zelensky é ator, que num determinado momento, ele como presidente da Ucrânia recebe uma chamada da Angela Merkel, que quer parabenizar o país por ter entrado na União Europeia, e aí depois, durante a conversa, os dois descobrem que ela havia se enganado, que ela queria ligar para o presidente de Montenegro e não para o presidente da Ucrânia dentro daquele contexto. Então, avançando para a próxima pauta, eu queria registrar que foi divulgada uma pesquisa da CNN nos Estados Unidos, em que a aprovação do presidente Donald Trump alcançou 37%, o pior índice de seu segundo mandato. Em pesquisas anteriores de 2025, ele chegou a ter entre 48% e 41% de aprovação. A desaprovação está em 63%, que é o recorde histórico, superando o pico de 62% em janeiro de 2021, já no mandato anterior. Quando a gente pega aí a comparação histórica, você tem realmente o Donald Trump enfrentando problemas. A gente tem uma perda de popularidade, inclusive neste momento nós temos eleições em algumas cidades americanas, temos eleições também em 2 estados, em Nova Jersey e na Virgínia, para governador, e existe a sinalização de que os democratas devem ser bem-sucedidos. De qualquer maneira, é claro que os republicanos dizem, olha, mas essas votações estão acontecendo principalmente em lugares que os democratas são mais fortes, em redutos em que os democratas são mais fortes, não dá para considerar que isso é uma prévia ou qualquer tipo de plebiscito em relação à gestão de Donald Trump. De qualquer maneira, você tem tido aí uma queda da popularidade, o que é algo importante. Popularidade em queda é algo que diminui, fragiliza o poder do presidente, do incumbente, daquele que está no cargo, porque as oposições começam a achar que talvez ele não tenha aquela força toda que ele havia projetado. E é sempre importante lembrar que nós estamos falando do primeiro ano de mandato. Aliás, temos agora exatamente um ano que aconteceram as eleições, não é nem um ano que aconteceu a posse. Um ano que aconteceram as eleições nos Estados Unidos. Daniel Souza, eu vou falar de novo sobre a Ucrânia, né? A gente falou sobre a Ucrânia agora há pouquinho, no contexto ali do relatório da Comissão Europeia. E a Ucrânia também fez um anúncio na segunda-feira, no dia de ontem, de que abrirá escritórios em Berlim e Copenhague. E aí, eu achei curioso o motivo, Daniel. O objetivo da Ucrânia é exportar armas. Então, a Ucrânia, naturalmente, ela está produzindo uma quantidade grande de armamentos por conta da guerra, e ela entendeu que, de repente, dá para ela produzir algum excedente
vender essas armas para conseguir financiar o próprio esforço de guerra. Então, a Ucrânia anunciou que vai abrir esses escritórios em Berlim e Copenhague para exportação de armas e para a produção conjunta de equipamentos militares. Vai tentar fazer parcerias com países da OTAN, né, com países que eventualmente possam agregar, inclusive, tecnologia e novos armamentos à Ucrânia. A medida ela faz parte de uma estratégia para tentar fortalecer a indústria de defesa doméstica com o apoio de parceiros ocidentais, já no momento no qual a guerra está entrando quase num cenário de uma certa desesperança, Daniel. Tá complicada, muito complicada a situação ucraniana. Só para ilustrar, né, como é que o momento é difícil, a Rússia anunciou também no dia de ontem que tinha conseguido tomar a cidade de Pokrovsk. Por que Pokrovsk é importante? Pokrovsk fica no Oblast, né, que é a região de Donetsk, mas lá na região oeste de Donetsk. Ou seja, a Rússia está conseguindo avançar. Ela já tomou todo o leste de Donetsk e conseguiu tomar uma cidade, segundo a Rússia, uma cidade estratégica lá no oeste de Donetsk. Essa cidade é importante, Daniel, porque ela é um hub, ela é um cruzamento importante. Então, se a Rússia conseguir tomar a cidade de Pokrovsk, ela fica de cara para o gol para conseguir tomar as duas maiores cidades de Donetsk que ainda estão sob controle ucraniano, que são Kramatorsk e Sloviansk. Aliás, a galera que ouve a gente há mais tempo já ouviu a gente falar sobre essas duas cidades aqui várias vezes. A Ucrânia negou, a Ucrânia disse que, olha, a Pokrovsk ainda está sob domínio ucraniano, ainda tem resistência, mas a Rússia está conseguindo avançar nessa cidade. Me parece, Daniel, que a Rússia realmente tomar o Oblast de Donetsk como um todo se tornou uma questão de tempo, né? Em algum tempo vai conseguir. Então faz sentido, né, que a Ucrânia ela volte a tentar cativar um pouco seus aliados, seus parceiros. Aliás, um dado importante, Daniel, que dá força exatamente para esse movimento é o fato de que, desde que o Trump assumiu a presidência, a ajuda externa à Ucrânia caiu 43%. É uma queda muito expressiva. Então, naturalmente, a Ucrânia está buscando alternativas, buscando soluções, inclusive com a exportação de armamentos para ver se isso gera divisas internacionais, recursos, grana, para ela poder manter o esforço de guerra. E, inclusive, vai tentar cooperar com Washington, né, com os Estados Unidos, para discutir um acordo de cooperação para a produção de drones. Vamos ver como é que ele vai ser recebido pelo Trump, mas, quer dizer, não é ele que vai, né, a delegação, mas teve uma tentativa de tentar mobilizar essa galera que vinha sendo uma base de apoio, mas que ao longo dos últimos tempos meio que deu uma cansada. Como, aliás, a gente já falou várias vezes, né, a guerra da Ucrânia deu uma cansada e tal, daqui a pouco vai para 4 anos de guerra, então o cenário para a Ucrânia nesse momento não é muito positivo, Daniel. Agora é muito impressionante realmente você ter aí essa queda tão expressiva, tão significativa das ajudas recebidas pelos ucranianos. Tanguy, eu queria registrar que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs novas sanções financeiras à North Korea, a Coreia do Norte. Agora são 8 indivíduos e 2 entidades norte-coreanas sancionados para desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro que financiam os programas de armas nucleares e mísseis da Coreia do Norte. Segundo o subsecretário John Hurley, de Terrorismo e Inteligência Financeira, os envolvidos ameaçam diretamente a segurança global e dos Estados Unidos, e o Tesouro continuará a perseguir facilitadores e incentivadores do regime de Pyongyang. Eu achei que o Trump era amigo do Kim Jong-un, mas talvez seja amigo sancionando, ou talvez não seja tão amigo. Vai saber. O fato é que temos aqui novas sanções impostas à Coreia do Norte. Perfeito. Daniel Souza, o que você acha de você ter um e-mail cuja senha é Daniel? Ah, meu Deus do céu, que bela ideia, Tanguy. Por que não? Porque eu não pensei nisso antes. Aliás, na geleia da Shakira de hoje, eu quero repercutir que o jornal francês Libération, revelou que o sistema de vigilância do Louvre foi auditado. E o sistema de vigilância do Louvre tinha como senha Louvre. E a Agência Nacional de Segurança Cibernética da França diz que isso é inaceitável, que isso foi uma falha de segurança tremenda. Agora, Tanguy, é porque esses franceses não conhecem o Brasil, não conhecem os bancos brasileiros, não conhecem os sites que os brasileiros têm que acessar, porque aqui
você tem que ter uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um caractere, tem que ter também um número, e não pode ser nenhuma das 30 últimas senhas que você utilizou. É enlouquecedor, eu entendo. A pessoa que botou o Louvre lá, eu consigo entendê-lo. Às vezes é desesperador. É desesperador você tentar lembrar qual era a senha. Então, já que eu estou no Louvre, vou colocar como senha o Louvre, né? Porque eu acho que vai facilitar minha vida e ninguém vai pensar que a senha do Louvre é Louvre, né? A senha do sistema de segurança. Mas fica aqui o registro desse lapso, dessa falha de segurança que o Museu Francês acabou apresentando e que foi levantada por essa auditoria. Pois é, Daniel Souza, se você quiser saber mais sobre a França, aliás, temos cursos sobre a França, viu? Quiser saber a situação na qual a França está, complicadíssima do ponto de vista econômico, político, tá lá. Se quiser saber mais sobre vários outros países europeus, temos curso lá no Petit Cursos também, petcursos.com.br. Aliás, tem curso sobre a América Latina. Se você quiser saber mais sobre México, por exemplo, tem aula sobre México, né? Tem curso sobre o México. Se quiser saber mais sobre Cuba, sobre Peru, sobre países asiáticos. Aliás, o Daniel falou agora há pouco sobre o Kim Jong-un. Quer saber mais sobre a Coreia do Norte? Tá lá também, petcursos.com.br. Não deixe de acessar não e dar uma olhada no catálogo de aulas e cursos que já estão disponíveis lá para você. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas para apoiar o Petit Jornal. Tem, por exemplo, a chave Pix, que é petijornal.pj@gmail.com, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit, dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.